Mudar é preciso. Mudar é possível. Mudar é o caminho. O caminho para a evolução. E é por isso que você está aqui. Para causar esse movimento de transformação. Vamos tornar isso real. Porque o tempo de agir está chegando. Um oceano de possibilidades te espera. Você aceitou o chamado e a caminhada continua. E juntos seremos a mudança. O mundo precisa de você. Olá, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula da semana Viver de Constelação Familiar. Eu sou a Priscila Uemura e nessas aulas você vai descobrindo o como você pode se tornar um constelador e ser referência nos seus atendimentos, mesmo que esteja começando do zero. E essa é a aula 2, onde você vai descobrir os segredos que estão por trás de um atendimento de constelação familiar. Então se prepara, pois hoje eu vou te mostrar como ser eficiente na leitura de qualquer problema que a pessoa queira solucionar. E na primeira aula eu expliquei sobre o campo sistêmico e toda a influência que ele tem na nossa vida. Eu também te expliquei sobre a parte da consciência pessoal e como, de forma inconsciente, nós tomamos certas atitudes que não conseguimos explicar a origem. Mostrei também o tamanho da oportunidade de mercado para quem pretende seguir nesse caminho. É para quem já é terapeuta, profissional de desenvolvimento humano ou até mesmo para quem estiver ouvindo esse chamado do coração e deseja migrar de carreira para a área das terapias. A demanda por profissionais que conseguem trazer resultados mais rápidos para os seus clientes vai ser cada vez maior com o passar do tempo. E isso está só começando. Portanto, se você ainda não assistiu à primeira aula, eu te sugiro assisti-la antes que ela saia do ar. Um outro motivo é que você vai conseguir acompanhar com mais consciência essa aula, enquanto eu estiver explicando os movimentos por trás de um atendimento. Portanto, aqui embaixo tem um link para que você possa assistir se acaso ainda não tenha assistido à primeira aula, combinado? Então, toda essa estrutura de aulas que montei essa semana é para as pessoas que sabem que o seu propósito é ajudar pessoas. Você pode ser um terapeuta, um psicólogo, assistente social, coach, advogado e que deseja agregar as constelações em seus atendimentos. Eu também falo com quem tem o desejo de se tornar constelador e saber ajudar as pessoas e também com quem já é constelador, mas quer se atualizar e ter mais segurança nos seus atendimentos. E esse vídeo que eu vou te mostrar agora foi de um atendimento que eu fiz e que foi autorizado pela nossa queridíssima Veridiana, para que ele fosse analisado para você assistir. E algo que vale ressaltar aqui é que essa é apenas uma entre mais de 150 constelações familiares que eu já fiz ao vivo nas minhas redes sociais até hoje e que você poderá contar no cronômetro, que nenhuma delas passou de 30 minutos de atendimento. E essa agora não foi diferente, foi no máximo 20 minutos. Então eu poderei detalhar para você agora como é possível atender as pessoas desde que nós tenhamos uma melhor percepção sobre o campo delas.
dela. Então, primeiro, eu vou te mostrar o atendimento e eu quero que você preste bastante atenção nos detalhes. Assim que terminar, eu vou voltar e detalhar todo esse processo de interpretação que foi tomado durante o atendimento. Eu vou te mostrar o passo a passo que eu sigo para encontrar a solução de qualquer problema que o cliente possa trazer para o atendimento, combinado? O que você gostaria de estar olhando aqui na sua história? O que te incomoda hoje, Veri? Em poucas palavras, conta para mim. É que assim, todas as coisas que eu dou início, elas vão até um certo ponto, depois parece que fica tudo encalacrado, não vai mais, sabe? Os projetos, eles fluem de uma forma maravilhosa e de repente começa a voltar e começa... E eu fico paralisada. E eu tentei detectar, tentei até fazer aquelas âncoras de solo para saber que papel que eu estou, né, me sentindo mais confortável, mas eu não consegui chegar numa conclusão. E recentemente até minha tia teve aqui no almoço e ela comentou uma coisa que aí me pegou muito. Sobre antepassados que tinham muito e faliram, eu falei, eu não quero ser leal a esse povo, não. Mas o que eu vejo que, principalmente relacionado ao dinheiro, às finanças, a coisa vai assim, de uma forma desmedida, e quando você vê, você fala, meu Deus, mas não era para estar assim. Então, na verdade, você gostaria de olhar uma questão relacionada a finanças. Também, se possível, né? Tudo, porque tá tudo encalacrado, sabe? Finanças, os negócios da família, a minha profissão, meu relacionamento, enfim, parece que tudo travou. E é como se eu ficasse paralisada sem sair do lugar. Tá. De tudo isso que você disse, pudesse escolher um que você fala, nossa, se isso daqui fluir, os outros vão fluir também. Qual seria? Finanças. Acho que finanças. Tá. E se a sua constelação fluir, o que você gostaria que melhorasse ou que mudasse na sua vida? Aí tudo. Eu queria que deslanchasse esse lado da profissão, de conciliar, enfim, relacionado ao financeiro mesmo. Conciliar. Conciliar o quê, Veri? Eu falo assim, eu consegui lidar com os negócios da família, mas também ter a minha profissão. Entendi. Porque eu estou lidando com o dinheiro de uma herança, que eu tentei investir, Não precisa enfim. falar mais. Excelente. Tá. Tudo isso já tem muita força. Escolhe um bonequinho para representar você, Eu... que você sentir no seu coração. essa amarelinha de cabelinho preto. Onde gostaria que Isso. colocasse? No meio, no centro. Deixa eu pegar aqui. Onde gostaria que colocasse esse elemento? Do lado? Pro Isso. para cá? Desse lado mesmo, aí. Aí. Aqui? Isso. Me permite fazer uma coisa? Claro. Como fica? Dá uma angústia muito grande, uma dor no peito. Você vai dizer as Muito seguintes forte. palavras. É por você. É por você.
que eu faço, que eu fiz o que eu fiz. Eu fiz o que eu fiz. Foi por você. Foi por você. Para reivindicar o seu direito também. Para reivindicar o seu direito também. Mamãe. Mamãe. Respira. Sua mãe perdeu o dinheiro? Perdeu tudo que ela tinha. Diga as seguintes palavras. Mãe, Mãe, eu estava seguindo eu estava seguindo o mesmo caminho que você. o mesmo caminho que você. Respira fundo. Pois foi a única forma que eu encontrei Pois foi a única forma que eu encontrei de me aproximar de você em meu coração. de me aproximar de você em meu coração. Seguindo os mesmos passos. Seguindo os mesmos passos. Isso aqui é o dinheiro da herança. Você não está olhando para o dinheiro. Agora você vai dizer as seguintes palavras. Mãe, Mãe, aos poucos, aos poucos, eu me permito eu me permito respira fundo. Faz sentido no seu coração, Veri? Faz, mas eu sinto que tem mais um elemento. Onde gostaria de colocar? Na minha frente. Entre ela? Sim. Respira fundo. O que você está sentindo, Veri? É um misto de raiva com indignação e tristeza. Fala para ela até hoje, mãe. Até hoje, mãe. Eu te culpo Eu te culpo pelas suas escolhas. pelas suas escolhas. Respira fundo. E por eu te culpar, mãe, Por eu te culpar, eu também me puno, eu também me puno, não me permitindo ser feliz. não me permitindo ser feliz. Pois dessa forma, mãe, Dessa forma, mãe, eu continuo sendo eu continuo sendo uma boa filha.
uma boa fé. A partir de hoje, mãe, A partir de hoje, mãe, eu eu te desobedeço desobedeço com amor com amor e com respeito, mãe. com respeito, mãe. Como fica agora internamente? Aquele aperto, aquela angústia no peito amenizou. Vê se fica bom ou se fica ruim. Coloquei um elemento aqui. Sente com seu coração. Fica bom, mas eu preferia que ela não estivesse na frente. Respira fundo. Veridiana Antunes, volte para o seu lugar de filha. O que eu tô fazendo? Olha para ela e fala: mãe, Mãe, você é grande. você é grande. E isso só chega até mim Isso só chega até mim através de você. através de você. Como ficou? Mais leve. Observa como fica. Não dá para aproximar ela desse bonequinho? De quem? Que representa minha mãe com esse boneco. Você quer do lado? Atrás. Do lado. Um do lado do outro. Como que fica? Parece que é normal. Me permite fazer uma coisa? Claro. Diga as seguintes palavras, agora sim. Agora sim. Agora sim. Eu fico em paz. Eu fico em paz. Deixa fluir, Veri. Deixa sair tudo. Para poder ajudar, tem uma palavra que eu posso dar aqui para poder te ajudar e ajudar outras pessoas também.
Dificilmente um filho consegue seguir para a vida se vê que a mãe não está bem, que a mãe está desamparada. Faz sentido, Veri, no seu coração? E eu vou falar mais uma coisa. A mãe, ela pode ter tido qualquer comportamento, ter sido uma mulher, uma santa, ou ter sido uma péssima mãe que maltratava. Um filho sempre vai amar a mãe e está disposto a fazer qualquer coisa pela mãe, até mesmo abrir mão da felicidade pela mãe. E é aqui que entra a má consciência, com respeito. Faz sentido, Guria? Total, total. Ai, que lindo! Até sorriu. Até sorriu. É o meu amor. É, seu amor. Como fica agora, Veri? Como disse a Cristiane, parece que aquece assim o coração. Ah, Uma coisa boa. O amor aquece o coração mesmo. Fez sentido para você, Veri? Total. Isso daqui já deu Sempre. muita força. Não posso movimentar mais nada. Tá Aqui tem ótimo. muita força para você. Muita. Gratidão, viu, Veri? Gratidão. Eu que agradeço de todo o coração. Muito amor, muito carinho, muita honra. Obrigada, Fri. É toda minha, Gratidão. Veri. Gratidão, viu? Muito obrigada. É incrível como um atendimento em menos de 30 minutos consegue chegar na verdadeira raiz do problema do cliente, não é mesmo? E você percebeu como que uma questão pode ter uma raiz bem mais profunda do que parece? E nesse caso, foi a consciência pessoal que atua e faz de tudo para pertencer ao sistema familiar, para acolher alguém que se sentiu ou desrespeitado, desvalorizado, ou seja, de trazer de volta aquele lugar, aquela pessoa que não estava sendo vista, que no caso dela era a própria mãe. Ali existia um vínculo de lealdade bem profunda e que você já vai entender logo logo nessa análise que eu vou te mostrar aqui. Agora, antes de detalhar esse atendimento, eu quero te explicar por que a constelação familiar consegue chegar nessa raiz do problema do cliente. Assim como você pode ver, nem sempre o problema é realmente a questão em si, e sim ela nos mostra toda uma dinâmica para que fosse reconciliada dentro da Veridiana. E lembrando sempre que essa reconciliação é interna e que o dinheiro era apenas uma forma de mostrar o quanto a pessoa sofreu com uma dinâmica financeira na família. Bom, então agora chega de enrolação e vamos para a parte prática. Quais passos que eu sigo para chegar na raiz do problema do cliente em uma sessão de menos de 30 minutos? E eu vou repassar o atendimento e ir pausando e explicando o porquê eu tomei cada atitude durante o atendimento. Então agora eu vou compartilhar com você a constelação da Veridiana, onde eu vou fazendo toda a análise para você poder compreender o que passa dentro da minha cabeça. Porque às vezes as pessoas falam, nossa, Pri, é muito rápida a forma que você faz a constelação, é muito eficaz, tal. Por que você consegue chegar tão rápido assim? Então eu vou passar para você todo o mecanismo, né, que está por trás, porque tem muito estudo por trás disso, para eu chegar diretamente ali no problema da pessoa. Então Aqui eu já pergunto para ela, né? O que você gostaria de ver na tua história? O que te incomoda? Por que eu chego dessa forma, né? Desse mesmo jeito você pode estar falando com o seu cliente. Eu falo dessa forma para a pessoa poder trazer com intensidade
tudo aquilo que ela não está conseguindo resolver. E às vezes a pessoa, ela chega muito perdida. É bem provável que você, sendo terapeuta ou constelador, as pessoas chegam até você e tem 1 milhão de problemas, né? E você não sabe nem por onde que você começa ajudando a pessoa. Então presta atenção à forma como eu faço aqui para que você possa contribuir mais ainda com o teu cliente ou com a pessoa que você está ajudando. Então eu já chego para ela e falo assim, em poucas palavras, o que te trouxe até aqui? Em poucas palavras, é que assim, todas as coisas. Por que eu peço poucas palavras? Para eu não me confundir. Porque quando as pessoas, elas chegam até nós, elas querem contar tudo o que aconteceu na vida delas, desde a hora que elas acordaram, desde o dia, e aí ela acorda e ela dorme, e ela vai contar que foi, levou o cachorro para fazer... A gente não quer saber disso. Por quê, gente? Não é por mal, isso não quer dizer que a gente não está interessado, né, na tua vida, mas é muito importante a gente conseguir compreender o seguinte, a pessoa ela deve ser direta no ponto, porque se ela vier trazendo, né, muitas coisas, nós que somos consteladores, terapeutas ou que somos profissionais da ajuda, ao invés de ajudar essa pessoa a resolver o problema, nós vamos ficar muito mais perdidos do que conseguir realmente encontrar ali o ponto do problema da pessoa. Algo que eu gosto de falar muito para todas as pessoas que gostam de me assistir, que me acompanham, é desenvolva a tua escuta. Preste atenção, esteja 100% presente ali para a pessoa que está solicitando a tua ajuda, porque ela fala, dentro das palavras delas, elas já trazem tudo aquilo que você precisa entender, elas já trazem tudo aquilo, todas as informações que prende ela dentro da própria questão. Então, presta atenção nisso, ó. Elas vão até um certo ponto, depois parece que fica tudo encalacrado. Olha lá, as minhas coisas vão até certo ponto e depois fica encalacrado. Ela utiliza até esse termo, né? Que é engraçado. Mas ela fala fica encalacrado, tipo, fica travado, fica parado. Então, chega até certo ponto, para. Chega até certo ponto e para. Então, deixa eu te explicar um negócio para você entender e conseguir ir seguindo como que funciona tudo aqui dentro, né? Para poder chegar ali na questão da pessoa. É importante você saber qual é a função de pai e mãe dentro de um sistema familiar. Então, o pai em si, ele traz a força, ele faz agir. O pai, quando o filho ele tá muito seguro com o pai dentro do teu coração, esse filho ele vai fazer as coisas, né? Ele realiza, né? Ele quer ir, ele quer agir, porque o pai ele traz a constância, ele traz o movimento, ele traz esse impulso do ir para a vida, para o seguir adiante. E a mãe? A mãe, ela já traz a realização na vida do filho. A mãe, ela traz a vida, ela traz o sucesso para a vida do filho. Então, vamos supor, o pai e a mãe juntos dentro do filho, esse junto dentro do filho é dentro da alma do filho, né? De reconhecer e tomar o pai e a mãe com amor, sem julgamento, sabe? Quando um filho consegue trazer isso internamente, o que vai acontecer? O filho vai ter impulso de ir para a vida e vai conseguir realizar aquelas ideias que ele está querendo construir, entendeu? Agora, vamos supor, o filho tem o impulso, ó, eu estou fazendo, mas eu não estou realizando, então tá faltando quem aqui? A mãe. Então aqui eu já tinha pegado que era a própria mãe dela, só que eu falei, não, eu não vou parar aqui a constelação, porque ainda tem a outra dinâmica, vamos observar o que ela tem para dizer. Então eu já sabia que uma pessoa era a mãe ali, tá? E aí depois, tá, a pessoa tem muita ideia, né? Aí o que vai acontecer? Eu tenho muita ideia, só que eu não ponho em prática, mas são ideias assim grandiosas que vão trazer grandes mudanças para minha vida, só que eu não consigo colocar em prática. Mas a pessoa tá fervendo, ela tá criando, né? Então essa coisa da criação vem da nossa mãe, né? A mãe que cria, a mãe que gera. Então isso é o que nós também vamos trazer, né, com relação à nossa mãe. E se a pessoa tem muitas ideias, está criando ali muitas coisas, o que vai acontecer? Se ela não tiver com o pai, ela só vai ficar nas ideias. Ela não vai ter o impulso de fazer alguma coisa na vida dela. Agora, por exemplo, se a Veridiana tivesse me falado assim, Pri, eu tenho muitas ideias, mas eu não estou conseguindo colocar em prática. Então, aí eu já saberia que um dos elementos de quem está faltando ali na vida dela é o pai. Entendeu?
Conseguiu pegar? Então qualquer coisa anota aí, tá bom? Porque isso é importante. Se as pessoas começarem a dizer pra você, na hora que você for fazer seu atendimento, é bem provável que elas cheguem e falem assim: ai, as coisas na minha vida não estão dando certo. Peraí, então você tem que entender. Por que que não tá dando certo, né? Então é dentro das palavras que essa pessoa vai trazer pra você, aonde você vai conseguir identificar qual é a questão. Quem tá faltando é mãe ou é pai? Tá faltando força para essa pessoa ir, fazer, agir na vida? Ou tá faltando realização na vida dela? O que está acontecendo? Tá? Então, dentro desse conceito, você já vai conseguir identificar aonde que está o problema dessa pessoa, seja do seu cliente, seja de uma pessoa próxima que você está ajudando aí, ou até mesmo seja na sua própria vida. O que está acontecendo hoje dentro desse problema e que, de repente, você não está sentindo aí ou uma força ou uma realização. Então, vamos lá, continuando. Os projetos, eles fluem de uma forma maravilhosa. Ah lá, os projetos fluem de uma forma maravilhosa. Se flui, tem constância. Ela já me passou tudo, então ela tem o pai muito firme dentro dela. Cadê a mãe? Os projetos fluem, tá tudo indo, tá tudo fluindo. Começa a voltar e começa... Ah lá, tudo começa a voltar para trás, ó, eu não consigo ir, tá faltando realização, então quem tá faltando? Mãe. Paralisada, e eu tentei. Fico paralisada, porque ela já tenta, se esforça, chega uma hora que realmente cansa, né? Ah, Pri, mas ela falou que ela ficou paralisada. Não, mas ela falou que chega uma hora que tudo flui, né? Se tudo flui, tá faltando alguém aqui, entendeu? Tentei até fazer aquelas âncoras de solo para saber que papel... Fazer as âncoras de solo, a Veridiana, ela já é consteladora também. Então, chega num ponto, gente, que tem muitos consteladores que realmente não conseguem identificar sozinhos o que está sentindo. Então, é muito importante um constelador chamar o outro realmente para poder ajudar. Porque dentro das âncoras de solo é um outro processo, né, do qual você pode estar utilizando para fazer atendimento nas outras pessoas e, inclusive, se autoconstelar, tá bom? Então, vamos lá, continuando. Estou, né, me sentindo mais confortável, mas eu não consegui chegar numa conclusão. E recentemente... Ah lá, e mais uma vez o que ela falou? Eu não consegui chegar numa conclusão. Quando a gente não conclui, a gente não consegue realizar também o fim de um ciclo, o fim de alguma coisa. Então, mais uma vez, mais um ponto aí de que a mãe dela tá fazendo muita falta dentro do coração dela. Então, olha só. Recentemente até minha tia esteve aqui no almoço e ela comentou uma coisa que aí me pegou muito. Sobre antepassados que tinham muito e faliram. Eu falei, eu não quero ser leal a esse povo, não. Mas o que eu vejo, principalmente relacionado ao dinheiro, às finanças, a coisa vai assim, de uma forma desmedida, e quando você vê, você fala, meu Deus, mas não era pra estar assim. Então, na verdade, você gostaria de olhar uma questão relacionada a finanças. Então, aí no caso, o que eu fiz? Porque até então ela começou a contar que tudo estava parado. Tudo estava parado, de repente ela parou na finanças. Foi aonde eu falei para ela, porque a gente precisa chegar num objetivo. Porque se deixar, gente, todo mundo tem muito problema, né? Então vai querer contar tudo. Ah, eu tenho problema com a minha mãe, com meu pai, eu tenho problema com dinheiro, eu tenho problema com não sei o quê. Não. A gente precisa focar em um. Se a gente não foca em um, a gente não consegue ajudar nas outras partes. Porque se a gente olha uma coisa que tá gerando todo esse emaranhado, porque é como se fosse assim, gente, deixa eu te explicar um negócio. A pessoa, ela sempre chega com vários problemas na vida dela, né? Então vamos supor, eu tô com problema no relacionamento amoroso, tô com problema na minha profissão e eu tô com problema no dinheiro. Tem pessoas que às vezes falam assim, nossa, mas eu vou ter que fazer 3 constelações? Não, né? Eu vou ter que fazer 3 atendimentos de constelações? Não, gente. O que a gente precisa entender? Isso daqui está sendo só um sinal de um problema que está aqui atrás. Então você vai ouvir agora com mais atenção o que a Veridiana estava trazendo para a gente aqui, né? Então ela vai falar que além dessa dificuldade, né, de que as coisas fluem, mas de repente para, flui e de repente para. O que está acontecendo? Vamos observar aqui por trás, ó. Tá tudo encalacrado, sabe? Ah lá, tá tudo encalacrado, tipo, tá tudo travado. Finanças, os negócios da família, a minha profissão, meu relacionamento, enfim, parece que tudo travou. E é como se eu ficasse paralisada sem sair do lugar. Ah lá, tudo travou, parou. De tudo isso que você disse, pudesse escolher um, que você fala, nossa, se isso daqui fluir, os outros
vão fluir também. Finanças. Fecha finanças. Se a gente olhar para uma questão, as outras vão se resolver. Então, assim, o que que é? Confia no que o teu cliente está trazendo. Confia na questão que a pessoa traz até você. Porque, às vezes, a pessoa, ela quer resolver uma questão, mas ela não sabe de qual forma. Mas, de repente, ela conseguindo resolver uma, as outras, ela vai estar muito mais tranquila, ela vai ter muito mais clareza para poder identificar alguma questão e poder resolver por si só. As coisas começam a fluir naturalmente dentro do campo. Isso é uma coisa que deve estar muito, assim, intrínseco em você. Uma outra coisa importante de eu falar é confia sempre no campo, confia no que o cliente está dizendo, mas é importante você pedir para ele sempre pausar, para ele não ficar falando demais, porque muitas vezes o cliente quer trazer demais, falar demais e ele vai trazer justificativas. Tanto é que tem momentos que eu falo para a Veridiana, pode parar, não precisa falar mais. Né? Quando eu falo pode parar, eu até falo para todo mundo, gente, não me leva para o lado pessoal, porque se você me falar muita coisa, eu não vou conseguir te ajudar, entendeu? Então, quanto menos eu souber da história dela, melhor. Então, vamos lá. Tá. E se a sua constelação fluiu, o que você gostaria que melhorasse ou que mudasse na sua vida? Essa pergunta eu sempre faço. O que você gostaria que melhorasse ou que mudasse na sua vida? Para trazer a pessoa para algo mais palpável, tá? Porque às vezes acontece muito das pessoas passarem por uma constelação e não ter algo fixo. E às vezes a pessoa começa a melhorar e ela também nem prestou atenção que foi por causa da constelação. Então, se você chama a atenção dessa pessoa e fala assim, o que você gostaria que mudasse ou que melhorasse na sua vida? O que vai acontecer? A própria pessoa, ela já vai observar e falar assim, eu quero sentir isso, né? Eu quero ter isso. Então, é algo mais palpável. Então, pode ver, ó, aqui ela fala assim. Aí tudo. Queria que relaxasse esse lado da profissão, de conciliar, enfim. Tipo, enfim, eu quero qualquer coisa, né? Eu quero qualquer coisa, eu só quero que esse negócio resolva. Mas não é bem por aí. Vai resolver? Vai, mas é importante a gente ver o quê? Entender que ela está a serviço de algo maior. Entendeu? A gente tem que saber respeitar o campo da pessoa, porque ela não tá ali sozinha. O que tá vindo aqui diretamente até mim, né, para eu fazer o atendimento, é a consciência pessoal dela. Lembra da aula 1 que eu falei? Gente, a consciência pessoal carrega 2 tipos de necessidades ou de senso, que é o senso ou necessidade de pertencimento, ou que é o senso ou necessidade de equilíbrio. Então, assim, ela está a serviço do sistema familiar dela. Então, é sempre assim. Todas as vezes que eu pergunto, eu quero um ponto específico para que essa pessoa, ela traga para a consciência dela quando a constelação começar a fluir, porque vai chamar a atenção da pessoa. Relacionado ao financeiro. Conciliar o quê? Eu falei conciliar, mas conciliar o quê? Porque acontece muito das pessoas fazerem o seguinte, elas chegam e falam assim, Priscila, eu quero sentir um bem-estar, eu quero sentir felicidade, mas gente, é muito vago sentir bem-estar, sentir uma felicidade. Eu costumo dizer muito isso, olha, felicidade, às vezes você vai dar um abraço no seu filho e você se sente feliz, isso já é felicidade. Ou de repente você pode estar sentando numa sorveteria, tomar um sorvete, você vai sentir felicidade ou um bem-estar, né? Então, é muito importante a gente trazer o cliente sempre para algo palpável, algo que é real na vida dele. Tá? Então, no caso, eu pedi para ela especificar melhor, porque até então ela só queria assim, eu só quero que esse negócio resolva, né? Porque isso é uma coisa que eu gosto muito até de ficar brincando, né? Eu falo, nossa, todo mundo quando chega até a constelação é porque já tá impaciente, já esperou demais em um lugar, já esperou demais no outro, né? Então, essas pessoas chegam até nós com essa impaciência, porque elas querem o quê? Resolver o problema delas. Então, continuando aqui, gente. Eu falo assim, eu consegui lidar com os negócios da família, mas também tem a minha profissão. Porque eu tô lidando com dinheiro de uma herança, que eu tentei investir. Não precisa falar mais. Lá, pronto, eu falei, não precisa falar mais. Por quê? Se a gente deixar a pessoa falar, o que vai acontecer? Ela vai evocar todos os julgamentos dela. O que são os julgamentos? Histórias do que passou, sabe? E não vai levar em lugar nenhum, tá bom? E muito pelo contrário, né? Às vezes a pessoa só vai ficar massageando a dor dela, e isso não é legal. Escolhe um bonequinho para representar você.
Eu sempre gosto de começar dessa forma. Escolhe um bonequinho para te representar. Você sentiu no seu coração. Eu já falo assim, o que você sentir no seu coração, porque tem muitas pessoas que ficam pensando, porque eu acho que aquele ali é mais a minha cara. Não, não é nesse sentido racional, é no sentido de coração mesmo, porque tem pessoas que chegam pra mim, quando eu falo assim, olha, escolhe um bonequinho que te representa, aquele que você sentir no teu coração. Tem pessoas que vão escolher qual? Aquele pequenininho ali, ó, aquele petitinho. É muito importante a gente deixar a pessoa mais relaxada, mais tranquila possível para passar pelo processo da constelação dela. Essa amarelinha de cabelinho preto. Onde gostaria que colocasse? No meio, no centro. Aqui, quando eu falo assim, aonde você gostaria que eu colocasse? Eu estou montando o quê? Uma imagem mental que ela já tem sobre essa questão em si, tá bom? Onde que ela gostaria, né? Então ela tá bem no meio ali do campo, né? Onde ela tá perto de todos os outros bonequinhos. Onde gostaria que colocasse? Aí, eu já peguei esse elemento, porque assim, se ela já falou que a questão era herança, era dinheiro, eu já coloquei ali o problema. Só que eu falei, eu não vou falar para ela, porque pelo fato dela já ser consteladora, ela vai querer às vezes burlar racionalmente. E isso é errado? Não, gente, isso é muito natural. Todos nós queremos racionalizar. Só que é aí, quando a gente tenta racionalizar uma constelação, é onde, na maioria das vezes, ela acaba não fluindo da forma como o próprio cliente gostaria de compreender, sabe? Então, quando a gente não fala, né, faz uma constelação oculta, eu gosto de usar muito essa oculta. Eu pego o elemento e já coloco ali dentro do campo, já intuindo, né, que seja a própria questão que ela queira resolver. Às vezes é isso, às vezes não. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Do lado? Isso. Pra cá? Desse lado mesmo, aí. Aí. Aqui? Isso. Me permite. Deixa eu fazer uma coisa? Aí eu peço sempre permissão. Gente, por que eu peço permissão? Vale lembrar todas as vezes que quando uma pessoa chega até nós, quando um cliente chega até nós, essa pessoa, ela tá buscando por ajuda. E ela tá trazendo algo que é muito sagrado dela. Ela vai olhar para as dores dela. Então ela precisa de uma pessoa que esteja ali para acolher isso realmente, porque nós que somos profissionais da ajuda, a gente está ali para acolher a dor dela. Não é para fazer ela ficar com mais raiva da dor dela, nada disso. É para realmente ajudar a resolver essa questão por si só. E uma outra coisa importante, todas as vezes você vai perceber que eu peço permissão. Porque nós vamos olhar para o campo familiar dela. Não é só a Veridiana em si, aqui tem todo um registro histórico. Então, eu, dentro da minha percepção e daquilo que eu acredito, eu acabo falando, né, que é algo muito sagrado. E que, de fato, eu percebo que é, porque é algo assim, que é dela, né? É algo íntimo dela. E que ela tá trazendo com tanto carinho, sabe? Para ajudar e que, da mesma forma, tem ajudado várias outras pessoas essas constelações familiares. Então, por isso que é muito importante a gente sempre pedir permissão, tá bom? Claro. Aí eu coloco, né, o bonequinho para movimentar nessa parte. E o bonequinho dela acaba levando para onde? Leva direto para a mãe. Aqui eu já tinha percebido lá no comecinho. Lembra que eu falei no começo dessa aula? Olha só. Eu já tiro todos, porque aí, quanto menos boneco tiver, melhor, sabe, gente? Então, olha lá. Dá uma angústia muito grande, uma dor no peito. Ah lá, pronto. Vai dizer as seguintes palavras. Aí ela fala assim, eu senti uma angústia, uma dor muito grande no peito. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu falei assim, vamos para as seguintes palavras. O que são essas seguintes palavras? São as frases de soluções, que inclusive você baixou o e-book, coloquei algumas frases de soluções lá para você, porque de repente pode ser que ali você encontre alguma frase que pode contribuir para esse problema que você está buscando resolver e solucionar aí na sua vida também, tá bom? Então presta atenção aqui. É por você É por você. que eu faço, que eu fiz o que eu fiz. Fiz o que eu fiz. Foi por você. Foi por você. Para reivindicar o seu direito também.
Ah lá, foi por você, foi para reivindicar o direito por você. Aí você vai me falar assim, mas Pri, como assim? Não era dinheiro? Ela não tinha perdido herança? É, mas aí olha como que uma coisa vai ligando a outra. Consegue perceber esse todo? A mãe, ó, o dinheiro tá ali, ela tá abrindo mão, de repente o bonequinho dela já seguiu lá pra mãe, identificando realmente aquilo que eu já tinha percebido lá no comecinho do atendimento dela, através das palavras. E aqui já veio toda a solução, sabe? É onde eu entrei com a frase de solução. Então presta atenção, ó. Para reivindicar o seu direito também. O filho sempre vai reivindicar o direito pelos pais. Mamãe. Mamãe. Ah lá, ela até assusta na hora, né? Mamãe, né? Nossa, mas a minha mãe. Respira. Essa hora que eu falo respira, gente, isso é muito importante, porque quando a gente traz algo que é muito forte para uma pessoa, por exemplo, ali apareceu, a pessoa assusta. Sabe quando você assusta, você fala, "Ah", você fica assim? A pessoa parece, perde o ar, né? Fica meio paralisada, né? Fica estática. Aí eu falo assim, respira. Aí a pessoa traz essa respiração profunda. Por que é importante a gente falar para a pessoa respirar? Porque quando a gente está olhando nesse campo morfogenético, dentro do próprio sistema familiar dela, é uma carga que vem de realidade para ela, do que está por trás de todo esse emaranhado que ela está arrumando na vida dela, entendeu? Então, quando eu falo assim, respira, ela respira, a própria essência dela se expande internamente e ela toma consciência do que é que está acontecendo. Por isso que às vezes as pessoas falam, nossa, eu fiquei até tonto agora, porque não estava esperando essa realidade. Então é importante a gente dar esse tempo para que a própria pessoa, o próprio cliente que você estiver aí atendendo, ele possa ter esse momento de assimilação, porque agora ela vai assimilar o que está acontecendo, tá? Então olha que interessante. Continuando. Ah lá, parece que ela ainda está meio sem entender, tipo, o que está acontecendo aqui? Sua mãe perdeu dinheiro? Perdeu tudo. Ah lá, aí eu perguntei, sua mãe perdeu dinheiro? Ela perdeu tudo. Tudo que ela tinha. Tudo que ela tinha. Diga as seguintes palavras. Diga as seguintes palavras. Aí eu entro com o quê, gente? Eu entro com uma outra frase de solução que vai caber aqui certinho para o que ela está sentindo no momento. Então eu venho trazendo e revelando essas verdades. Mãe, eu estava seguindo. Eu estava seguindo o mesmo caminho que você. Eu estava seguindo o mesmo caminho que você, gente. É muito importante a gente entender o seguinte. Lembra que na aula 1 você aprendeu que tem a consciência pessoal e dentro da consciência pessoal nós temos o nosso senso ou necessidade de equilíbrio e de pertencimento? Junto com essa consciência pessoal, dentro da parte, né, do nosso senso e da nossa necessidade de equilíbrio, é aonde nós seguimos as outras pessoas por lealdade, que inclusive a lealdade é um dos estudos dentro da constelação familiar, que faz parte do ensinamento de Van Nag. Ele trouxe esse conhecimento das lealdades invisíveis, aonde ele diz que nós vamos seguindo outras pessoas do nosso clã familiar por um amor cego. Então, assim, independente do que aquela pessoa fez, eu quero dentro de mim buscar por essa justiça para compensar aquilo que faltou com aquela pessoa. Apesar da pessoa ter feito raiva em mim, apesar dela ter, sei lá, não ter sido uma pessoa boa, eu quis fazer algo por ela, né? Então a gente começa a perceber que dentro dessa lealdade familiar, a gente segue também para o destino das outras pessoas, que acaba sendo destinos de quem? Dos nossos pais. E é aqui que nós fazemos os benditos votos de lealdades familiares. Entendeu? Então, como que eu vou conseguir, Pri, romper ali alguma crença familiar? É nesse ponto aqui, entendeu? Só que não é você romper, falar, eu quero fazer com raiva, com ódio.
Não, na constelação a gente não faz isso com raiva, porque foi com a raiva que nos movimentou até aqui, mas até hoje não deu certo, não é verdade? Porque se tivesse dado certo, a gente não teria criado esse monte de problemas na nossa vida. Mas sim, nós vamos acolher. E de que forma que a gente acolhe? Trazendo essas frases de soluções. E provavelmente você deve estar com o meu e-book na tua mão, onde você mesmo vai conseguir tanto aplicar para você agora essas frases dentro da onde você está identificando, aonde você está seguindo por um amor cego a alguém da sua família. É para o pai? É para a mãe? Agora corre e dá uma olhada no e-book daqui a pouco, na hora que você terminar de assistir aqui a aula, combinado? Então são essas lealdades e por esse nosso senso e necessidade de equilíbrio, nós vamos buscar por justiça até mesmo por aqueles que não foram olhados, por aqueles que foram injustiçados. E o que a Veridiana fez aqui? Ela estava reivindicando justiça pela mãe dela que havia perdido todo o dinheiro. Olha isso. E de que forma, gente? Se auto-sabotando e se punindo. Aquilo que vocês aprenderam na aula 1. Então, se você não assistiu a aula 1, gente, assistam. Assistam que é muito importante. Então, continuando. Olha lá. Respira fundo, porque assim, agora tá começando a cair as fichas ali, ela tá começando a entender o que tá acontecendo. Pois foi a única forma que eu encontrei. Pois foi a única forma que eu encontrei. Porque ali, tá, vamos continuar que você já vai entender, ó. Pois foi a única forma que eu encontrei de me aproximar de você em meu coração. De me aproximar de você em meu coração. Todas as vezes que a gente consegue identificar alguma coisa ali dentro do campo que foi excluído, geralmente, tá? Nesse caso específico da Veridiana, estava relacionado com o quê? Com essa questão com a mãe. E por ela fazer isso pela mãe, e por ela, sabe, ela quer provar por A mais B o quanto ela ama a mãe. Então, provavelmente aconteceu muitas coisas por trás. Só que essas coisas por trás, né, esse pano de fundo que aconteceu entre a história entre a Veridiana e a mãe dela, não diz respeito aqui nesse momento. Então, a gente não precisa ficar trazendo, o que a sua mãe fez? Por que você ficou assim? Não, a gente não precisa trazer os porquês, porque se a gente trouxer porquês, as pessoas vão evocar todas as desculpas que ela tem para não se movimentar e não sair daquele lugar, né? Então, quando a gente traz para a consciência, a pessoa já começa a entender melhor sobre isso. De me aproximar de você em meu coração. Ah lá, de se aproximar, de me aproximar de você em meu coração. Ah lá, olha a boca dela. Ela faz até assim, uma sensação do tipo, nossa, olha eu aqui de novo. Ah lá. Seguindo os mesmos passos. Seguindo os mesmos passos. Daqui é o dinheiro da herança. Ah lá, eu expliquei pra ela, isso daqui é o dinheiro da herança. Você não tá olhando pro dinheiro. Você não tá olhando pro dinheiro, ó. Tipo, pra onde que ela tá olhando, gente? Pra mãe. Vocês conseguem entender por que muitas pessoas às vezes ficam meio confusas quando elas vão fazer uma constelação familiar? Porque nem sempre é o problema que a pessoa está trazendo, é o que está por trás, é a raiz da questão que está desencadeando esse problema com o que ela traz para constelar. A Veridiana veio trazer a questão com o dinheiro, ela não está olhando para o dinheiro, olha para onde que ela estava olhando, gente. Para a mãe. A mãe, a vida e o dinheiro são energias equivalentes na nossa vida. Então, se eu tenho algum problema com a minha mãe, ou se você tem algum problema com a tua mãe, ou se o seu cliente tem um problema com a mãe dele, dificilmente vai conseguir ter dinheiro, dificilmente vai conseguir seguir adiante para a vida. Por que mãe, dinheiro e vida são energias equivalentes? Porque tá todo mundo a serviço da vida. O que é estar a serviço da vida? É gerar vida, é dar continuidade para a vida. Então a mãe gera o filho, que dá a luz para o filho e ele vem para a vida. O dinheiro está a serviço da vida porque ele está a serviço da sobrevivência. É através do dinheiro que a gente consegue comprar alguma coisa para a gente comer, é onde a gente consegue pagar a nossa moradia, pagar as nossas contas, entenderam? Então é por isso que é importante a gente sempre lembrar. O dinheiro, a vida e a mãe são energias completamente equivalentes. E se alguma coisa está desestruturada, é importante a gente olhar para quem nesse momento? Vamos olhar para a mãe. Por isso que eu falo que é muito importante
as mães, as mulheres, elas tendo esse entendimento, já imaginou como que elas poderiam estar lidando melhor com seus próprios filhos? Então isso é muito importante, que a gente comece a perceber o tanto que a nossa mãe influenciou sobre nós, os nossos pais, né, no geral. Mas por que a mãe em si? Porque a nossa mãe é o nosso primeiro vínculo para o mundo, né? A nossa mãe que gerou ali, segurou a gente na barriga dela durante todos os meses para que a gente estivesse aqui na vida. Então é o nosso primeiro vínculo de amor, entendeu? Então vamos lá, seguindo. Agora você vai dizer as seguintes palavras. Mãe, Mãe, aos poucos, aos poucos, eu me permito. eu me permito. Aos poucos eu me permito. Por que eu falei aos poucos aqui? Gente, o aos poucos é importante nós como ajudantes esperarmos o momento do outro. Eu não tenho que falar assim, agora eu vou. Não, porque a pessoa vai se frustrar. Não, é no tempo dela, do jeito dela, no momento dela. Isso a gente deve muito respeitar, tá? Então é sempre assim, no seu momento, no meu momento, né? Quando aos poucos eu vou, mas no meu momento, eu não preciso ir agora. Eu posso esperar um tempo para eu assimilar tudo isso dentro de mim. Respira fundo. Faz sentido no seu coração, Vini? Faz, mas eu sinto que tem mais um elemento. Ah lá, ela falou assim, eu sinto que tem mais um elemento. Ela quer falar mais alguma coisa, então confio e falo, não, peraí, deixa eu colocar aqui. Quando a pessoa fala eu sinto, eu vou percebendo se realmente a pessoa tá dentro desse contexto, tá? Porque às vezes a pessoa fala, ai, tem mais um monte de elemento. Não, às vezes a pessoa tá meio perdida. Então é muito importante a gente prestar atenção em tudo que a pessoa tá dizendo. Então vamos lá, ó. Na hora que eu perguntei, ela pede pra pôr. Olha lá. Pronto, coloquei ali. Olha como ela se sente, ó. Pronto. Liberou todas as emoções. Pri, mas por que ela tava chorando? Por que ela liberou? Gente, nem tudo os consteladores sabem. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Nem tudo os consteladores sabem com relação a isso. Uma coisa importante de dizer é, se a gente colocou um elemento, acessou alguma emoção, alguma memória interna da pessoa, deixa ela liberar, deixa ela chorar. Ai, precisa saber o que é, quem que é, o que tá ali. Não precisa saber, tá? Então, geralmente, as pessoas acabam se pegando muito por isso. Então, presta atenção, ali ela já começou a liberar tudo. Eu precisava saber o que era? Não, gente, já estava sendo liberado. Todas as emoções, olha lá. O que você está sentindo, Vini? Esperei ela acalmar e perguntei, ó. Então, isso de raiva, indignação e tristeza. Pronto. Raiva, indignação e tristeza. Isso tudo é de quem? Da mãe dela. Que a mãe dela sentiu raiva, indignação e tristeza porque perdeu tudo. E a filha faz o quê? Segue por lealdade no mesmo caminho. Fala pra ela até hoje. Até hoje, mãe. Agora eu entro com mais uma frase de solução. É claro, gente, que aqui eu vou entrando com frases de soluções aonde eu percebo que é necessário fazer com que a pessoa vá tomando consciência do que está acontecendo na vida dela. Até hoje, mãe. Eu te culpo. Eu te culpo. Ah lá, eu te culpo. Aí as pessoas vão falar, ai, mas onde já se viu você falar que, ai, eu te culpo. Gente, presta atenção numa coisa. A gente vive numa realidade humana. Todo mundo é ser humano. Todo mundo já sentiu raiva, todo mundo já culpou alguém. Eu já culpei meus pais, eu já culpei um monte de gente, sabe? Então, assim, a gente precisa trazer as pessoas mais para perto da realidade. Ah, eu já senti raiva de um monte de pessoas. Eu acredito que você também já sentiu raiva de muitas pessoas, já culpou outras pessoas também. Porque, gente, nós somos seres humanos. Qual é o problema da gente expressar aquilo que a gente não gosta? Então, é sempre sobre isso, sabe? Que é importante a gente trazer. Nossa, eu te culpei. E é verdadeiro? Ah, a gente vai perceber. Nossa, é verdadeiro. Não, isso ainda não é verdadeiro, Pri. Eu não culpei ninguém, não. Então, a gente vai perceber, sabe? Então, aqui, na hora que eu falei assim, eu te culpei. Por quê? Nessa hora, se a mãe dela fracassou, ela também tá indo pro mesmo fracasso porque a mãe foi, entendeu? Ela não quer isso pra vida dela. Então, o que ela faz internamente? Sente raiva e
acaba sentindo também essa questão do tipo, meu Deus, e agora? Como que eu vou? Se minha mãe não for, como que eu vou? Como que eu vou? E ela vira essa bagunça interna. Ficou claro? Então, olha lá. Olha lá, a sensação, eu te culpo. É uma coisa que a Veridiana queria? Não, gente, olha lá a boca dela. Ela apertou. O que é isso? Ela tá trazendo o quê? Vergonha, incapacidade. Porque, gente, todo mundo é ser humano. Ninguém quer sentir ódio de ninguém. Essa é a realidade. Ninguém quer sentir raiva de ninguém. Ninguém quer sentir culpa de nada. Todo mundo quer ser amado, quer ser feliz e quer seguir a vida adiante. É só isso. Então, aqui a Veridiana já traz tudo. Olha isso, a expressão dela. A vergonha do tipo, meu Deus do céu, olha isso, olha eu aqui fazendo umas coisas dessas, meu Deus, como que eu me culpo? Como que eu culpo a minha mãe? Então é importantíssimo a gente prestar atenção nisso, sabe, gente? Vamos trazer as pessoas para ser mais humanas. É isso, é sempre sobre isso. Então, continuando. Lá. Eu te culpar, mãe. Eu te culpar. Eu também me puno. Pronto, eu também me puno. Porque, gente, ela tá seguindo na onde? Na consciência pessoal. Ah lá, trazendo ali toda a necessidade dela, tanto de pertencimento e de equilíbrio. Tá tudo aqui. Não me permitindo ser feliz. Não me permitindo ser feliz. Porque estou sendo leal, eu quero compensar algo e para compensar eu preciso me punir. Não me permitindo ser feliz. Aí eu paro, vou percebendo mais um pouco, sabe? O que que eu percebo? Gente, todas as vezes que eu paro, eu olho assim pro lado, eu tô buscando algo, sabe? Percebendo algo internamente, porque eu busco muito internamente também. Foi dessa forma, mãe. Olha lá. Dessa forma, mãe. Eu continuo sendo uma boa filha. Aí, eu continuo sendo uma boa filha. Gente, isso daqui eu já expliquei em uma aula e eu vou explicar aqui de novo, porque isso é muito importante. O bom filho, ele sempre vai fazer de tudo para seguir os mesmos passos dos pais, né? Então, o bom filho, o que que ele faz? Ele obedece, né? Então, às vezes você vai falar, Pri, mas eu não tenho que respeitar meus pais? Gente, a gente tem que deixar muito claro que honrar, respeitar e obedecer são três coisas extremamente diferentes. Então, as pessoas às vezes confundem, falam, ah lá, tá falando que tem que honrar o pai. Então, tem gente que leva num sentido da palavra que eu não consigo compreender, enfim, né? Às vezes a pessoa leva para um sentido da palavra querendo dizer assim, ai, tá falando para honrar lá, tá? Honrar o pai, a mãe que fez mal pro filho. Gente, não é sobre isso. Honrar os pais é falar, realmente, foi deles que eu vim, mas eu vou seguir minha vida, ué. Né? Eu não preciso obedecer os meus pais, porque a gente já é todos adultos, não é mesmo? Então, assim, obedecer, nós vamos obedecer enquanto nós somos crianças. Então, se eu quero ser um bom filho, eu vou seguir naquela sensação do tipo, eu sigo nessa boa consciência em direção ao mesmo destino que as pessoas da minha família seguiram. É por isso que muitas pessoas têm dificuldade de sair dali do problema delas, porque eles são bons filhos, eles querem continuar pertencentes, eles querem seguir o mesmo caminho. Só que é aí que entra a má consciência. Na má consciência é onde a gente vai realmente sentir uma certa culpa por olhar para aquela pessoa e falar assim, eu não vou fazer isso mais para você. Entendeu? Eu vou aprender a me posicionar aqui, eu vou aprender a dizer não para outra pessoa. Então é aqui que é importante você observar o teu cliente. Ele está agindo na boa consciência, seguindo o mesmo destino, o padrão familiar dele, ou ele está realmente agindo ali na má consciência? Porque tem muitas pessoas que elas precisam trabalhar um pouquinho a má consciência para aprender a fazer o quê, gente? A dizer não. Às vezes para olhar para as pessoas da família, ver que todo mundo não teve dinheiro e falar assim, olha, eu sinto muito, mas eu vou fazer um pouquinho diferente de vocês, eu vou desobedecer, mas com amor. Que inclusive é dessa forma que eu entro com essa frase de solução, porque às vezes as frases, gente, elas são tão pequenininhas, mas elas fazem um efeito gigantesco, tá? Então por isso que é importante a gente prestar atenção. Vamos lá, continuando. A boa filha. Ah lá, respirou fundo, trouxe alívio. A partir de hoje, mãe. Eu desobedeço. Desobedeço. Ah lá, ela ri. Como?
Ela já sabe o caminho. Com respeito, mãe. Ah lá, ela já dá uma risadinha do tipo, entendi agora pra onde que eu tenho que ir. Complica agora internamente. Aquele aperto, aquela angústia no peito. Amenizou. Ah lá, amenizou. Gente, isso é extremamente importante, a gente observar se a pessoa tá a todo momento se sentindo bem. Ela precisa se sentir bem, ela não tem que ficar com aquela angústia ali presa, mas você também não tem que desesperar se a pessoa não estiver conseguindo liberar. É por isso que é importante a gente trazer sempre as frases de soluções no momento exato, onde a pessoa abre o coração dela de verdade, sabe? Para olhar com carinho e com respeito para a história dela. Você fica bom ou você fica ruim? Aí, pronto. Aqui, eu me veio muito forte de trazer a avó dela. Por quê? Tanto é que eu trouxe em elemento. Por que que eu fiz isso? Ah, Pri, então era a avó aquela loirinha? Sim, era a avó. Porque até então, a Veridiana internamente estava culpando a mãe pelo quê? Por ter ficado sozinha ali, por ter perdido tudo, né? Então, um filho, quando vê os pais sofrendo nessa intensidade, por isso que mais uma vez eu afirmo aqui a importância da gente ter essa consciência para saber orientar as crianças. A Veridiana, por ver a mãe dela sofrendo desse tanto, ela não estava conseguindo seguir para a vida dela, fazer as coisas dela fluírem. Entendeu? Então, o que eu fiz? Eu falei, deixa eu pôr a avó só para observar. Então, eu coloquei a intenção ali da avó. Sente com seu coração. Fica bom, mas eu preferia que ela não estivesse na frente. Ah lá, pronto. Fica bom, mas eu não queria minha mãe na frente. Pronto, tá vendo? Ah lá, emburrou de novo, tá vendo? Se eu deixar, o que acontece se eu parar aqui? Pronto, vai continuar a constelação dela normalmente? Iria continuar normalmente, gente, porque a Veridiana ela já vai passar por um outro processo, assim como já está passando. Mas no caso, poderia ter parado aqui? Até poderia, mas olha lá, ó, a cara dela já. Mas é importante, porque agora eu trouxe aquela pessoa que estava realmente faltando para tirar a Veridiana desse lugar que ela está. Porque até então, ela não queria sair dali, ó. Observe. Olha lá, ela fez... Volte para o seu lugar de filha. Aí eu falei, volte para o seu lugar de filha, porque geralmente, quando um filho olha para os pais assim, sentindo pena, sentindo, ai, tadinho deles, ai, eu preciso fazer por eles, o que acontece, né? É claro que existe uma diferença aqui, você olhar para os seus pais e ver que os pais estão incapazes ali, às vezes, de fazer uma compra. Nós, como filhos, nós vamos fazer a nossa parte, é claro, né? Mas é muito importante a gente observar o seguinte, que às vezes a gente olha para os nossos pais com pena e a gente acaba fazendo o quê? Culpando os nossos avós por não terem cuidado bem dos nossos pais. E aí, o que a gente faz nesse momento? A gente rompe uma das ordens do amor. Lembra das ordens do amor? As ordens do amor são a hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio. Então aqui, nesse lugar, a Veridiana rompeu o quê? A hierarquia, porque a hierarquia é uma das ordens que nós seguimos na nossa família. Então, se a gente desrespeita esse lugar de cada um, lembra da função dentro do campo sistêmico que eu falei para vocês na aula passada? Então, aqui é a hierarquia, que é a mesma coisa da ordem, cada um na sua devida função, né? Então, aonde um vem, precede o outro. Então, vai seguindo uma ordem cronológica. E aqui a Veridiana estava no lugar de quem, gente? Da vovó. E olha lá, eu falei, Veridiana Antunes, volte para o seu lugar de filha. Olha lá. Aí ela ficou assim, como assim? Nessa hora é natural, né? A pessoa, o que eu tô fazendo? Meu Deus, né? Então aqui tá começando a virar chave. Isso tá chegando a mim através de você. Através de você. Olha lá, aliviou. Mais leve. Pronto. Coloco agora a vovó. Tá vendo? E ela ficou sem entender, tipo, quem que é? Por que eu fiz isso, né? Eu coloquei ali como a avó, porque olha só. Ela ainda pede para chegar mais perto, ó. Olha lá. Ficou normal. Dentro desse processo, quando aproximei, né, a vovó, automaticamente ela conseguia seguir para a vida.
É aqui que eu falo mais uma vez a importância da gente ter essa percepção, né? De que quando a gente está olhando para os nossos pais, a gente sempre vai estar posicionado como crianças, né? Quando a gente olha para a história deles, quando a gente sente pena, quando a gente fica naquela lamentação ou dentro das nossas próprias exigências infantis, a gente não consegue seguir para a vida. Aí quando a vovó dela entrou, o que ela pediu? Chega mais perto, né? Então na hora que eu coloquei a vovó ali pertinho da mãe dela, o que aconteceu? Ela conseguiu seguir. Olha lá, o bonequinho dela vai indo, tá vendo? Olha lá, pronto. Olha como ela fica. Olha lá, agora ela fala, agora sim. Aqui já chega as emoções que estavam presas e travando ela dentro desse processo. Olha lá. Agora sim. Eu fico em paz. Pronto. Aqui ela começou a liberar todas as emoções, porque ela conseguiu trazer o quê? A verdade que estava oculta dentro dos sentimentos dela, dentro do próprio sistema familiar dela, que estava impedindo de seguir adiante com relação financeira. Olha que interessante. Olha lá. Ela fica bem. Por isso, aqui você acabou entendendo tanto que nós como filhos, né, a gente se preocupa com relação aos pais. Se os pais não estiverem bem, se os pais estiverem passando por alguma dificuldade, é interno isso. Então não dá pra gente explicar, porque até mesmo quando alguém carrega uma certa raiva ou um certo rancor com relação ao pai ou relação à mãe, a nossa essência, a nossa alma, o nosso campo sempre vai mostrar o nosso caminho em direção a eles primeiro, para depois a gente buscar aquela força que está nos faltando, que ficou bloqueada para seguir adiante na vida. Então olha lá, ó, a emoção toma conta. Olha lá. Para poder ajudar, vamos falar que eu posso dar aqui, para poder te ajudar e ajudar outras pessoas também. Realmente você não consegue seguir da vida. Aqui eu acabei explicando, né, da importância dos pais estarem bem. Ela pode ter qualquer comportamento. Ter sido uma mulher, uma santa, ou ter sido uma péssima mãe, maltratada, um filho sempre vai amar. E estar disposto a fazer qualquer coisa pela mãe. Isso é de uma forma totalmente inconsciente. E aqui entra a Pronto. Aqui eu expliquei, né, sobre a má consciência, a boa consciência. Lembra disso que você vai continuar entendendo durante a aula. Olha lá. Pronto. Olha lá. Pronto, aí o que eu fiz? Aqui eu acabei finalizando, trazendo ela para dentro do relacionamento dela, tá? Junto com o marido dela, pronto. Olha lá, aqueceu o coração, né? Ela se sentiu em paz, ela se sentiu tranquila. E é importante você compreender também que esse movimento da constelação, ela tomou uma nova consciência aqui. Então, a partir desse ponto, daquilo que foi visto, daquilo que foi reconciliado internamente, ela vai conseguir seguir adiante. Então, vamos supor, aquilo como foi no passado dela, ela não precisa projetar para as filhas dela, porque a Veridiana, ela é mãe, né? Ela tem filhas. Então, ela não vai precisar mais passar isso para próprias filhas. Aí, o que eu faço? Eu trago a pessoa para o sistema dela. Pronto. Eu trago a pessoa para o sistema dela e eu falo, olha, não posso movimentar mais nada aqui. Entendeu? Por quê? Aqui, a Veridiana já está com muita força. Força do quê? Força para ela seguir adiante, força para ela compreender o caminho que ela vai tomar. E é engraçado nesse ponto, porque até então tem pessoas que falam assim, meu Deus, conscientemente eu não sei o que fazer, mas lá dentro do meu coração, lá dentro eu sei o caminho, entende? Então, basicamente é isso que eu faço dentro das constelações familiares. É sempre importante lembrar esse ponto. Traga a pessoa sempre para o sistema que ela está vivendo atualmente. Aí dá para finalizar uma constelação. Pronto. Assim a gente termina a constelação familiar. Como você pode ver, existe todo um olhar por trás de uma constelação familiar. Existe um grande estudo e esse estudo deve ter uma grande atenção
partindo de cada um de nós que estamos ajudando. Você deve sempre levar em consideração que o problema que a pessoa nos traz é apenas a ponta do iceberg e que a origem dos problemas estão sempre nas suas origens. Então você verá que chegam todos os tipos de problemas possíveis na vida de alguém, como problema com dinheiro, briga entre os irmãos, dificuldade com o pai, com a mãe, dificuldade de se abrir para um relacionamento amoroso, casamento, insegurança, procrastinação, área profissional, empresarial, dificuldades em arrumar emprego, tem dificuldades na escola ou até mesmo dentro das aprendizagens. Assim como você viu lá naquele trecho da aula 1. São inúmeros problemas que as pessoas trazem para olhar e encontrar a solução, mas mais uma vez é apenas a pontinha do iceberg. Então, dentro das constelações, é o momento que se revela o que até então estava oculto pela pessoa. Conseguiu perceber a importância de saber fazer as perguntas certas para chegar na solução e não se perder durante o que o cliente estiver lhe relatando? Pois como você ouviu o que eu disse durante a análise, eles estão muito impacientes com o problema. Então, você vai poder seguir dessa forma que eu vou passar para você atender o seu cliente. Então, passo 1. Peça para o seu cliente dizer o mínimo possível, pois lembre-se, se ele entrar em muitos porquês, você vai se perder em tantas informações que ele lhe trouxer. Aqui é importante você aprender a refinar a sua escuta. Não devemos levá-los a mal, porque realmente a nossa mente racional tem uma grande capacidade de querer fugir quando se trata de alguma dor. Ou seja, o mínimo que ele disser ficará mais fácil para você seguir com o seu atendimento. Segundo passo. Conseguiu identificar o problema? Então lembra que eu citei sobre o que é mãe e sobre o que é o pai? Que o pai é a força, o impulso, a constância na vida de um filho e a mãe é a realização, o sucesso? Então a partir daí você consegue identificar com quem realmente está o conflito do seu cliente. Terceiro passo. Você entrará com as frases de soluções para que a pessoa consiga se reconciliar com o que está ocasionando o problema na vida dela. Lembrando sempre que não é deixar a pessoa perdida, mas sim ajudá-la a acolher em seu coração e devido a isso, as frases de solução são grandes aliadas. E aqui é muito importante identificar primeiro o que a pessoa está sentindo e tem um jeito certo para isso. Se é raiva, se sentiu medo, se sentiu angústia, então você irá conduzi-la para um processo interno de aceitação. Infelizmente, é aqui que eu vejo onde muitas pessoas pecam. Por isso é importante aprender a como refinar sua percepção. Quarto passo, e depois que terminar toda a reconciliação necessária do seu cliente, é importante você trazê-lo novamente para o seu lugar. Assim você entra com uma frase de solução para que ele diga o que caberá dentro dessa dinâmica. Só toma cuidado aqui com aquelas frases decoradas. Cada caso é diferente e, novamente, conforme você aprende a forma certa de ir refinando a sua percepção, você saberá como e qual frase entrar nessa parte para finalizar o seu atendimento. Como você já deve ter percebido, eu tenho trabalhado cada vez mais para divulgar sobre as constelações familiares e os benefícios que podem trazer para a vida das pessoas. Só nesses últimos meses, a minha mensagem alcançou mais de 1,5 milhão de pessoas. São pessoas que já tentaram e buscaram em outros métodos resolver questões que não conseguiram identificar em nenhum outro lugar, que buscam respostas para problemas que não estão conseguindo achar esse caminho sozinhas, ou até mesmo que não querem depender de processos muito longos. São também terapeutas que querem saber mais sobre a constelação familiar e aprender esse método de atendimento que eu uso, seja para refinar os seus atendimentos ou até mesmo para entregar mais resultado para os seus clientes. Mas aqui entra um problema. Muitas delas querem um atendimento comigo, tanto aqui no Brasil como de outros países. Só que no momento a minha agenda está fechada para os atendimentos individuais. Então eu resolvi divulgar mais o programa de formação. Esse programa, além de formação, também é uma mentoria para você que deseja aprender a chegar na verdadeira raiz do problema do seu cliente. É para você que também quer aprender na prática como conduzir um atendimento, mesmo que esteja começando do zero ou se sentindo insegura por falta de prática. E é para você também que sabe o poder e a importância desse processo de cura interno
primeiro. Lembra que eu disse na aula 1, primeiro nós nos curamos para depois curar o próximo? No entanto, não adianta aprender toda essa parte teórica e não conseguir aplicar na prática e ir refinando a sua percepção para os atendimentos. Por isso, essa mentoria é importante, porque eu vou te acompanhar bem de perto. E essa é justamente a minha proposta para você. O programa de mentoria e formação é para você que deseja estar mais próximo a mim, para que eu possa te passar todo esse conhecimento. E o melhor de tudo, você não vai precisar de 10 anos de estudo, que foi o que me trouxe até aqui. Eu montei um método para que você consiga aprender e replicar tudo que eu compactei nesses anos de estudo e prática. Eu vou te ensinar como você também pode fazer esses atendimentos que chegam na raiz de um problema de uma pessoa e com atendimentos que levam menos de 1 hora. E no final dessa série de aulas, eu vou te explicar como você também pode se tornar um terapeuta de constelação familiar e entender o método que eu utilizo para trazer esses resultados. E por isso, na próxima aula eu vou trazer mais a fundo sobre a metodologia e como eu consigo te ensinar com um passo a passo todo o conceito da constelação e como você também conseguirá refinar a sua percepção nos seus atendimentos. Então, nessa série de aulas, você está vendo o caminho que a pessoa precisa para se tornar um constelador. E o que eu tenho visto são profissionais que estão tendo resultados incríveis nos seus atendimentos. Como essa série de aulas é apenas uma introdução ao meu programa de mentoria e formação, o que tem acontecido desde os últimos atendimentos que eu tenho feito no meu Instagram e até a liberação das aulas é que muita gente tem me perguntado sobre o conteúdo do programa. E se você está aqui é porque está realmente comprometido e tem interesse em ser um profissional que sabe chegar na raiz de qualquer problema de uma forma efetiva e eficiente. E por isso, na próxima aula, eu vou trazer todas as respostas para você, porque essa série de aulas está acontecendo enquanto eu estou preparando tudo para abrir uma nova turma para o programa de mentoria e formação em constelação familiar. E enquanto isso, eu também estou fazendo uma série de atendimentos na prática e ao vivo para você entender o meu método de trabalho. E inclusive, você também pode ser atendida por mim durante essa programação. Por isso, eu vou te pedir para acompanhar tudo pelas minhas redes sociais e também aqui embaixo, onde estou liberando as aulas. Eu preparei tudo com muito carinho para você. Posso contar com a sua presença? Antes de finalizar, eu gostaria muito de saber a sua opinião sobre o que você está achando dessa série de aulas e da programação que eu trouxe para você. Aqui embaixo tem um campo que você pode deixar o seu comentário e também deixar qualquer dúvida que tenha aparecido aqui. Assim, eu conseguirei trazer um conteúdo cada vez mais rico para você. Eu gostaria de te pedir também para você marcar e encaminhar para outras pessoas que você sabe que gostariam muito de ter esse conteúdo. Eu posso contar com você? Então eu te espero no nosso próximo episódio. Um grande beijo e até mais! Mudar é preciso. Mudar é possível. Mudar é o caminho. O caminho para a evolução. E é por isso que você está aqui. Para causar esse movimento de transformação. Vamos tornar isso real. Porque o tempo de agir está chegando. Um oceano de possibilidades te espera. Você aceitou o chamado e a caminhada continua.
e juntos seremos a mudança. O mundo precisa de você.